Muito bem, vamos lá ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte terceira da lei divina ou natural, o item conhecimento da lei natural. Pergunta 619 que nós vamos estudar. Lembrando que nós já estudamos, né, nos nossos encontros anteriores, o capítulo que trata dos caracteres da lei natural. Né? O que são essas leis, o que é essa lei natural, se ela é eterna, se ela é mutável, se nós podemos nos aprofundar, se as leis são diferentes em outros mundos, em outros planos, né? Então nós fomos aprendendo que as leis de Deus, elas são... Não, nós fechamos a 618, Angelina. A 618 diz, são as mesmas para todos os mundos as leis divinas? Aí os espíritos responderam que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo, adequadas ao grau de progresso, mas elas são imutáveis, né? Então, é aquilo que nós colocamos, o conhecimento... Bom dia, André. O conhecimento, ele é aberto a todos, né? Mas nem todos têm condições de assimilar. E isso é bem simples a gente lembrar numa escola. Um aluno do terceiro ano, por exemplo, eu gosto de usar bastante esse exemplo da escola, porque ele mostra para nós indivíduos que estão no mesmo ambiente, porém vivendo fases diferentes de aprendizado, né? Então, o aluno do terceiro ano do ensino médio, que já está se preparando, já é um pré-vestibulando, né? Ele está num grau diferente de uma criança que começa a alfabetização. Então, o conhecimento é o mesmo para todos, porém, é um conhecimento que vai sendo distribuído gradativamente de acordo com a capacidade de assimilação de cada um. Bom dia, Jerusa. Então, na questão 619, que é o conhecimento dessa lei, então é bem interessante, né, como a gente percebe que Kardec ele foi muito didático, né, usando aquela habilidade pedagógica, né, a competência pedagógica dele. Ele foi trazendo para nós, né, organizando essas informações de um modo muito didático. Então, primeiro ele explica para nós o que é a lei natural. E agora nós vamos entrar em como nós vamos conhecer essa lei natural. Então vamos lá. 619. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem a sua lei? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Quando nós estudamos sobre os caracteres da lei natural, nós fizemos uma análise sobre tudo aquilo que nós podemos considerar como conteúdo dessa lei natural. E aí nós vimos as leis naturais, que a ciência, né, o nome ciência significa conhecimento, que as ciências do nosso mundo trazem para nós, principalmente ali aquelas as clássicas, né, ali da física, da química, da biologia e todas as outras leis, todas as outras áreas de pesquisa que fazem parte também que estão conectadas com essas ciências, né? Por exemplo, quando nós estudamos a música nós estudamos frequência, nós estudamos o som, né? Nós estudamos materiais que são utilizados para produzir som, acústica. Se nós vamos falar de cinema, nós estudamos sobre a parte da óptica, estudamos várias outras. Então está tudo conectado dentro dessas leis. Porém, nós falamos dessas leis dentro da ciência material. Quando nós falamos da ciência moral, que não pode ser catalogada, né, nós não vamos encontrar uma enciclopédia falando de leis morais, né, ela é adquirida através da vivência. Nós vamos entender os conceitos do que é, por exemplo, quais são as virtudes, né? Para quem se lembra, né, nós que somos de geração antiga, lembra, né, da matéria de educação moral e cívica, né? Então, nessa educação moral e cívica, nós estudávamos o que eram virtudes, o que eram as imperfeições, né? Então, várias outras
vários temas, né, que nós estudávamos em termos de conceito. Porém, você não tem uma fórmula que você resolva um problema. Tudo isso ele é conhecido através da vivência. Da mesma forma que essas ciências, todas elas são ciências e todas elas fazem parte das leis divinas. Mas tem algo interessante. Da mesma forma que nós temos as nossas preferências, um gosta de um esporte, o outro gosta de outro. Um gosta de um estilo musical, o outro gosta de outro. Bom dia, dona Miriam. Outro gosta de uma área da ciência, o outro gosta de outra. Então nós temos assim, essa diversidade toda, né, dentro das artes, dentro do conhecimento de um modo geral. Então cada um tem uma preferência. Portanto, a gente se dedica a aprofundar o nosso conhecimento dentro daquilo que é da nossa preferência. Não existe nem o melhor e nem o pior. O mais importante é que o conhecimento que é adquirido seja bem aplicado para o desenvolvimento pessoal e para o desenvolvimento coletivo daqueles que, de alguma forma, são influenciados por esse conhecimento. Então eu posso ser, por exemplo, um biólogo e estudar, como nós vimos recentemente, né, uma descoberta de uma substância que é capaz de fazer a regeneração da medula espinhal, trazendo movimentos para pessoas que sofreram lesão medular. Eu posso ser um artista e utilizar a minha arte para divulgar, por exemplo, a paz, a harmonia, o bem-estar das pessoas. Eu posso ser um engenheiro e construir máquinas que vai facilitar a vida das pessoas. Todos eles são importantes, cada um dentro da sua área de conhecimento. Então, a mesma coisa acontece dentro da doutrina. Nós temos as 5 obras da codificação. Tem pessoas que gostam mais do Evangelho, tem outras que gostam do Livro dos Espíritos. Qual que é melhor? Todas são boas. Mas desde que dentro da área que nós gostamos, que nós temos uma preferência, isso seja usado para o nosso crescimento espiritual, favorecendo aqueles que também podem crescer conosco dentro da nossa área de influência. Tudo é importante. Então, nesse caso, nós temos as leis morais e as leis materiais, vamos dizer, as leis que dependem de um conhecimento intelectual. Todas são importantes. Então, aqui para nós, quando fala que se Deus facultou a todos, sim, todos têm essa capacidade. Os homens de bem, principalmente tratando das leis morais, e aqueles que se decidem a investigá-la, são aqueles que melhor compreendem, portanto eles se dedicam ao estudo. Mas a gente lembra que todos vão conhecer, mais dia ou menos dia, todos vão ter esse conhecimento, principalmente da lei moral. Porque a parte intelectual, nós vemos que cada um vai se aprofundando cada vez mais. Nós temos até hoje, né, títulos acadêmicos, que nós vamos ver de pós-graduação, onde alguém vai se aprofundando cada vez mais dentro da sua área de conhecimento. Então o conhecimento do mundo físico depende da preferência de cada um. Porém, quando nós falamos das leis morais, elas devem ser alcançadas por todos. Todos devem se transformar moralmente, porque a própria evolução espiritual depende desse conhecimento adquirido, dessa conquista que o espírito alcança. Não adianta ele ser um gênio da engenharia se ele for uma pessoa egoísta. Ele vai continuar vivendo nos mundos ainda compatíveis com o seu grau de evolução, embora ele seja um grande gênio. Ele pode ser um artista de renome, um artista altamente reconhecido, mas ser uma pessoa superficial moralmente, sem passar nada, a não ser a satisfação, o prazer próprio. Então todas as áreas de conhecimento vão se aprofundando, mas inevitavelmente cada indivíduo vai subindo dentro dessa escala moral para fazer com que aquele conhecimento dele tenha um propósito, tenha um objetivo, bom dia Marion, tenha um objetivo de transformação interior e transformação e melhoramento do mundo que ele vive. É sempre assim. Então, moralmente, todos estaremos nesse caminho. Né? E lembrando, quando nós falamos em aprofundamento de conhecimento, nós lembramos, por exemplo, né, no livro Recordações da Mediunidade, de Dona Ivone, quando ela fala sobre Chopin, Frédéric Chopin, o grande músico que nós conhecemos. Nas encarnações anteriores dele, ele esteve sempre vinculado em artes, embora em áreas diferentes das artes, na arquitetura, na pintura. Então ele estava se aprofundando nessa parte artística, mas o importante é que mesmo seguindo essa área das artes, que foge, por exemplo, da medicina, que foge
da engenharia, qualquer outra coisa, o importante é ele moralmente estar também evoluindo, promovendo a sua transformação interior, a sua elevação. Então, todos aqueles que se desenvolveram moralmente, mas que também têm interesse em conhecer e se transformar, a mesma coisa acontece com as religiões, né? Só para a gente poder lembrar. Temos pessoas versadas, né, em textos, em religiões, em filosofias, mas o que importa não é o conhecimento que ele adquire, o que importa são os valores que fazem com que ele aplique esse conhecimento de uma forma proveitosa. Kardec faz um comentário para nós aqui. Porque aqui, só para a gente lembrar, né, que embora todos nós possamos conhecê-la, mas nem todos compreendem. Lembra que se você estudar a teoria é uma coisa, você viver a realidade é outra, né? Tanto é assim que no nosso mundo hoje, aquela quantidade enorme, mais de 90% da população mundial é vinculada a alguma religião. Porém, a religião não promove milagres, né? O que vai promover o grande milagre é a transformação interior do indivíduo vivendo sob a influência dessa filosofia. Que, na verdade, quando nós falamos em moralidade, nós não temos um curso de moralidade. Geralmente, as religiões têm esse papel de educação moral do indivíduo. Mas é claro que ele pode, como pelos seus próprios princípios, se transformar, se desenvolver moralmente. Mas o que vale para nós é que, quando nós falamos em lei divina, ou lei natural, mas só o fato de nós utilizarmos esse título, esse rótulo, lei divina, falar sobre lei de Deus, nós podemos pensar que se Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é infinito, Deus é tudo isso, as suas leis também são. Significa então que nós não vamos conseguir alcançar o conhecimento pleno das leis de Deus pela própria grandeza de Deus. Sendo ele grande e infinito como ele é, ele não vai criar um pacotinho de leis e simplesmente colocar à disposição de todos os indivíduos, para que de uma única vez ele consiga conhecer tudo. Se os conhecimentos que nós temos, eles são cada vez mais profundos, eu faço aqui um curso superior, depois eu faço especializações, faço cursos de pós-graduação, e ainda assim eu não consegui alcançar o conhecimento absoluto. Porque o conhecimento ele vai se ramificando de tal forma que se eu escolher um caminho, eu acabo me afastando dos outros. Se eu escolher todos, eu vou ficar na superficialidade. Agora imaginemos as leis de Deus como elas são amplas e profundas. E o que nós conhecemos aqui no nosso mundo é uma pequena fração, uma mínima fração de tudo aquilo que a lei divina pode oferecer para todos nós. Portanto, numa única vez não é possível. Daí nós vamos encontrar, dentro das próprias leis naturais, a lei da reencarnação, que vai permitindo com que em cada etapa nós vamos evoluindo, conhecendo e aplicando. Porque não adianta eu viver uma encarnação para acumular conhecimento. É necessária a vivência. E quantas vezes um indivíduo precisa de mais de uma encarnação para poder viver, corrigir, resgatar, aplicar, para aí sim ele dizer, eu aprendi essa lição. A lição que ele aprendeu faz parte dessa lei natural. O Angelino lembrou, né, a inteligência das inteligências, né? E a nossa inteligência ela é tão limitada principalmente pelo fato, não apenas pela questão da nossa condição evolutiva, pelo fato de nós estarmos encarnados e termos a nossa visão absolutamente limitada pela própria condição material em que nós estamos. Então, a cada existência, nós vamos aprofundando cada vez mais, ampliando. Ora eu reencarno numa condição, ora reencarno em outra, vivendo essa ou aquela experiência, e assim nós vamos amadurecendo e evoluindo. Kardec diz assim, então, para nós. A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência desse princípio, pois que em cada nova existência sua inteligência se acha mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é bem e o que é mal, que inclusive nós vamos estudar em breve sobre esse tema especificamente. Se numa só existência tudo lhe devesse ficar ultimado, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles tenha dependido os se instruírem?
Aqui é algo importante que Kardec coloca, que quando nós falamos que o conhecimento é colocado à disposição de todos, porém nem todos estão em condições de chegar nesse conhecimento. Algo muito simples, nós vemos hoje no mundo pessoas que não apenas desencarnam precocemente, pessoas que desencarnam numa fase jovem, sem terem acesso ao conhecimento que a própria vida vai proporcionar para cada um deles. Quantos são os indivíduos que também, pela forma como vivem, não dispõem de capacidade ou não dispõem de condições para estarem próximos desse conhecimento? Aquele indivíduo, por exemplo, que vive numa região onde não tem centros de instruções, aquele indivíduo que depende do seu árduo trabalho para a sobrevivência e não tem tempo de se dedicar sequer à vivência de algo moral, uma religião, uma filosofia, qualquer que seja. Aqueles indivíduos que vivem em zona de conflito, em que a sua vida simplesmente é um dia depois do outro, por uma mera questão de sobrevivência. A gente lembra, né, que é importante a gente entender o significado das palavras. Você tem a vivência e você tem a sobrevivência. A sobrevivência é aquilo que existe de mais básico para você se manter vivo, enquanto que a vivência é você ter estrutura para você se desenvolver. O indivíduo que sobrevive, por exemplo, ele precisa comer, dormir, beber água. Esse é o básico que ele precisa. E a sua sobrevivência depende disso. No caso da nossa vivência, nós temos tranquilamente a nossa alimentação, nosso descanso, a oportunidade do trabalho, a oportunidade do estudo, a oportunidade do lazer, dos relacionamentos e tudo mais. Então, e esses indivíduos que não possuem essa condição? Como é que eles vão ter esse conhecimento? Significa que a sua existência está desperdiçada? Isso é algo importantíssimo para nós. Porque quando nós temos filosofias, religiões, sociedades que acreditam que uma única existência será o suficiente para o indivíduo alcançar essa condição de felicidade plena, de viver junto a Deus, por exemplo, que é o objetivo de todas as religiões, porém para muitos uma vida contemplativa, para outros uma vida de perfeição, sem que o trabalho seja realizado. E esse trabalho que nós falamos é o trabalho do estudo, o trabalho da investigação, o trabalho da vivência desses valores, do seu próprio desenvolvimento. Como é possível isso tudo? Aí nós vamos pensar no milagre. Não basta ele ser uma pessoa boa que já vai ser o suficiente. Não, não vai ser o suficiente. Porque você só vai conseguir alcançar realmente essa condição de um espírito puro se você conseguir adquirir o conhecimento pleno dentro das limitações de uma criatura, porque lembramos, né, você tem o Criador, que tem o conhecimento absoluto, e tem a criatura que tem o conhecimento relativo. O absoluto é tudo, o relativo depende da sua condição. Então, se nós somos criaturas e nós vamos alcançar aquela condição relativa máxima do nosso estado evolutivo, como é que um indivíduo pode conseguir isso tudo se ele teve uma existência limitada? Esse é um dos grandes enigmas que nós vamos encontrar no nosso mundo hoje, daqueles que não admitem a reencarnação como parte desse processo de aprendizado. Portanto, ele vai ignorar as etapas de aprendizado, o conhecimento que ele vai adquirir, o trabalho que tem que ser feito, a aplicação desse conhecimento. Ele simplesmente diz, se você tiver uma vida boa, você for uma pessoa de bem, você já vai viver junto a Deus. Você vai ignorar tudo isso que fala dessas fases, dessas etapas que precisam ser desenvolvidas e aplicadas. E aqui nessa parte final desse comentário de Kardec, ele faz uma referência das questões 171 até 222, que são aqueles capítulos lá do módulo 2, do mundo espírita, o mundo dos espíritos, que trata da pluralidade das existências. Ou seja, a reencarnação não é uma questão de acreditar, é uma questão de lógica. E se por acaso o indivíduo ignora ou despreza ou simplesmente não se interessa pela reencarnação, ele vai ter ali uma série de lacunas que ele vai ter que ignorar também. Eu não acredito nisso, então você vai ter que ignorar isso, aquilo, aquilo, aquilo. Mais uma vez lembrando do Chico, lá no Pinga Fogo, quando ele diz, como é que nós vamos explicar o caso das crianças que nascem com doenças congênitas?
Ah, é porque Deus quis. Pronto, essa é a resposta que ele tem. E é muito fácil a gente dizer que uma entidade que é misteriosa, que é superior, que simplesmente ela faz as coisas do jeito que ela quer, e você aceita isso sem simplesmente questionar. E a nossa inteligência, né, lembrando sempre que a curiosidade, o intelecto, são elementos que fazem parte, são atributos da nossa composição. Né? Eu sempre gosto de lembrar que é aquele tempero que Deus coloca naquela mistura inicial que nos formou. O tempero da curiosidade, o tempero da busca, o tempero do interesse, para que nós possamos nos desenvolver. Do contrário, seremos seres absolutamente estagnados. Como é que você vai evoluir se você não tem interesse em buscar, não tem interesse em conhecer? Então, portanto, nós vamos perceber que a reencarnação é a chave que nos permite a busca desse conhecimento. Todos podem alcançar, mas cada um dentro da sua condição. Lembrando sempre que muitas vezes, principalmente quando nós tratamos das leis morais, nós vamos encontrar no mundo situações que são aparentemente desperdiçadas. O indivíduo, por exemplo, que nasce com uma limitação física ou intelectual, o indivíduo que vive numa situação em que ele tem uma limitação social, ele tem ali limitações diversas, o lugar onde ele vive, as pessoas com quem ele vive, as condições em que ele se encontra, a sua saúde, uma série de fatores. Na nossa visão, isso é aparentemente um desperdício. De pegarmos, por exemplo, andando pelas ruas e vermos pessoas numa condição de mendicância. Aquele indivíduo que fica o dia inteiro deitado numa calçada, pedindo ali favores, pedindo ali um pedaço de pão para que ele possa se alimentar, a gente olha e fala, olha que desperdício a vida dessa pessoa. Ou então você vai numa família, num centro de acolhimento, e você vê um indivíduo com alto grau de limitação intelectual, ou limitação física, em que ele simplesmente não tem acesso a nada, a vida dele é um dia depois do outro. Nós vamos pensar, olha só que desperdício. Só que na verdade não. Porque essas experiências que são limitadoras no sentido dele interagir com a sociedade, é para ele uma oportunidade de introspecção e de transformações íntimas que nós ainda não compreendemos, porque aquele espírito está limitado. Porém, o trabalho dele de assimilação, de transformação interior, está em plena ebulição. Então somos nós que não compreendemos o mecanismo, mas já que nenhuma existência é desperdiçada e cada indivíduo está em processo de aprendizado, muitas vezes uns têm oportunidade de buscar o conhecimento e outros precisam, antes dessa busca, trabalhar aquilo que para ele já foi colocado. Em que aquele espírito, por exemplo, depois de uma existência equivocada que trouxe para ele graves consequências, ele passa uma existência inteira refletindo e revendo aquilo que ele fez. Isso é parte do aprendizado. Então, enquanto nós imaginamos apenas o trabalho braçal como algo que vai trazer para nós uma produção, aquele que faz um trabalho introspectivo, um trabalho em que ele é voltado para dentro dele mesmo, também é um trabalho profundo. Porém, ele não tem uma visualização. Você não pode mensurar quantas caixas ele empilhou. Quantos pacotes de coisas ele conseguiu carregar. Não, ele está parado naquele silêncio. Porém, interiormente, a mente dele está num processo extremamente ali intenso para poder passar por aquela transformação de que ele necessita. E nesse caso, nós não estamos numa competição para saber quem vai evoluir mais rápido, quem vai evoluir mais devagar. A evolução é o tempo que cada um faz. Claro que aquele espírito que melhor compreende e mais rápido evolui, melhor para ele em termos de conquista de felicidade. Mas ele não vai conquistar felicidade, nós estamos agora, por exemplo, vivendo a Olimpíada de Inverno, em que a competição, quem é o mais rápido, o mais forte, o mais habilidoso, para poder ganhar a medalha de ouro. Na corrida da vida não tem medalha de ouro. A medalha de ouro ela é pessoal, quando o indivíduo conquista a si mesmo e ele consegue se transformar e evoluir. Portanto, cada um no seu tempo. Algumas vezes o espírito fica, durante 2, 3 existências, aparentemente estagnado.
mas na verdade é o tempo que ele precisa para fazer aquela transformação interior. Vamos em frente. Questão 620. Antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada? Né? Ontem comentamos, né, que tem temas que nós estudamos. Ontem nós estudamos o livro O Consolador e falava sobre o passamento, né, sobre a transição entre a vida física e a vida espiritual. Então a gente comentava que tem assuntos que são mais interessantes para nós encarnados e tem assuntos que são mais interessantes para os nossos amigos desencarnados. E tem assuntos em que para os dois, ao mesmo tempo, é o ponto de contato entre as duas dimensões. E quando nós falamos da morte, esse é um dos casos, né? Para nós a morte está chegando, para outros a morte já chegou. Então nós estamos estudando sobre o efeito desse processo. Aqui nesse caso, nessa questão 620, nós vamos pensar exatamente isso. Para os nossos irmãos desencarnados, o conhecimento é melhor? É mais fácil de compreender? O fato de não ter a limitação do corpo físico, isso facilita a compreensão das leis de Deus? Os espíritos respondem: compreende-a de acordo com o grau de perfeição que tenha atingido, e dela guarda a intuição quando unida ao corpo. Os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem a esqueça. Então nós vamos ter aqui, né, que no plano espiritual nós temos a capacidade de compreender. Quando nós estamos encarnados, nós guardamos a intuição. Mas ainda assim depende da capacidade de cada um. Nós chegamos a estudar num dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, quando ele encontrou com aquelas duas senhoras, né, duas amigas, que quando ele estava encarnado ele as conhecia, e aí então as duas estavam participando de um culto religioso católico, de uma missa, no plano espiritual. Né? Ou seja, estavam numa igreja aqui do mundo físico, mas elas na condição de espíritos. E aí então elas continuavam sendo católicas, e como elas lembravam, né, na conversa que ela teve com Filomeno, elas diziam que, eu me lembro que você dizia, né, como espírita, que a reencarnação existe, mas nós não conseguimos ainda perceber. Elas sabiam da reencarnação porque elas ouviam falar, mas elas não se sentiam como espíritos que já tinham reencarnado e que reencarnariam no futuro. Simplesmente porque as ideias que elas traziam dos dogmas da religião que elas professavam não falava disso. E elas já estavam no plano espiritual há 40 anos. Ou seja, estar no plano espiritual, a consciência fica muito mais clara, a consciência fica muito mais lúcida. Porém, depende muito da capacidade que o espírito tem de compreender aquilo tudo. Cada um no seu tempo e cada um na sua condição. Não me colocou, né, no livro Memórias de um Suicida, há um momento em que é descortinado todo o passado, né? O progresso, e os espíritos, Camilo e um amigo dele, entram em desespero, né? Imagina a minha situação, né? Chegamos lá e tomamos o choque de realidade. Então, nesse caso, mano, você tem ali a recordação que o espírito tem das suas existências, né? Que pode vir com maior clareza ou menor clareza, dependendo das condições de cada um. E principalmente dependendo das condições que ele tem de lidar com essas revelações. Porque para ele pode ser traumático, para o outro pode ser revelador, pode ser mais esclarecedor, cada um dentro da sua condição. Mas certamente, sem a limitação do corpo físico, o espírito tem muito mais clareza para assimilar um conhecimento. Agora depende, né, da sua condição, estar ali, de se interessar, de buscar, de ter acesso a essas informações, a esse conhecimento. E depois ali fazer os paralelos, né, e as aplicações de tudo aquilo que ele está vivenciando. E quando nós estamos encarnados, nós trazemos também esse conhecimento, que vem de uma forma intuitiva, da gente saber exatamente como nós vamos nos comportar, como é que nós vamos fazer as nossas escolhas, que tipo de trabalho, tipo de tarefa nós vamos desenvolver. Mas vem de uma forma intuitiva, porém depende muito também das nossas condições. Porque eu posso pegar esse conhecimento no mundo espiritual, mas quando eu reencarno
Eu trago os meus instintos, eu trago as minhas tendências, eu sofro as influências, e isso interfere naquilo que anteriormente eu tinha programado, fazendo com que muitas vezes eu me desvie do caminho. E eis aí então que vem o grande constrangimento, o grande sofrimento, em que o espírito traz o conhecimento, porém ele acaba se desviando. E aí, eis que ao retornar ao mundo espiritual, e ele faz um balanço da própria existência, ele se constrange, porque ele sabia que não deveria fazer. E mesmo assim ele fez. E lembrando que nós não falamos de conhecimento, nós falamos de vivência desses conhecimentos. Nós falamos da sabedoria que é desenvolvida. Também com Manuel Filomeno de Miranda, nós tínhamos ali aquele hospital que acolhia espíritas que fracassaram no seu trabalho, que tinham conhecimento teórico, sabiam das técnicas, sabiam das informações, sabiam de tudo, porém eles não conseguiam aplicar, porque as suas tendências eram muito mais intensas do que o conhecimento em si. E as faltas que cometeram foram faltas graves. Inclusive até mesmo no processo de autodestruição, sabendo das consequências que virão no futuro. Mesmo assim, as condições do indivíduo é tão grande que não são suficientes, o conhecimento que ele tem não é o suficiente para fazer com que as tendências tomem conta e façam com que ele caia. Caia nessa condição de desgraça que ele mesmo vivencia. Então, aí tem algo interessante para nós aqui, na próxima questão. Quando é colocado aqui, então, que muito bem, a alma compreende melhor, o espírito encarnado ele guarda a intuição, mas onde está escrita essa lei de Deus? A resposta, então, na consciência. Depois, na questão 621A, a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus que lhe fosse lembrada. Então, embora esse conhecimento, essa lei, esteja escrita, esteja gravada em nossa consciência, principalmente conforme a gente vai amadurecendo espiritualmente, porque a gente lembra, se nós pegarmos a nossa própria condição, vamos voltar 10 mil anos no tempo e fazer uma comparação de como era a sociedade humana há 10 mil anos. Só para a gente poder lembrar, 10 mil anos foi quando os seres humanos, os primeiros indivíduos, chegaram aqui na América do Sul, para habitar a América do Sul. 10 mil anos. Peguemos ali a sociedade dos egípcios e voltemos mais no tempo ainda, quando formavam vilas, eram aqueles grupos de nômades que nem sequer ainda havia uma sociedade estabelecida. Nós passamos por isso. Nós tivemos a primeira infância espiritual. Hoje talvez nós estejamos quase na pré-adolescência. Mas nesse período nós estávamos assim. E a nossa vida era movida pelo instinto de sobrevivência. Nós começávamos ali a mostrar os primeiros comportamentos que traziam o resultado do nosso intelecto que estava se desenvolvendo. A formação de comunidades, as ciências que eram desenvolvidas, aquele bem-estar que já era proporcionado pelas realizações que nós fazíamos individualmente e coletivamente. Proteção, conforto, alimentação, segurança, tudo isso, organização, tudo isso já era trabalhado. E hoje, passado esse tempo todo, nós estamos aqui vivendo novas experiências de acordo com esse conhecimento que nós temos. Mas as leis estavam gravadas na nossa consciência, porém elas não estavam disponíveis pela nossa própria condição. Nós não conseguíamos acessar esse entendimento. No caso, por exemplo, quando nós falamos sobre o egoísmo acaba gerando, de certa forma, junto com outras imperfeições morais, a violência. No passado nós éramos violentos, brutos, selvagens. Por que isso tudo? Porque era um instinto que nós temos. E de lá para cá nós aprendemos a domar isso através do desenvolvimento de novos valores. Precauções, escolhas diferentes, a capacidade de entendimento.
sentimentos mais nobres que vão sendo desenvolvidos. Então, aquele estado primitivo que nós tínhamos, não apenas no nosso modo de viver físico, mas no nosso modo de viver em termos de valores, também foi se transformando. Então, quer dizer, no passado, o bem e o mal é o mesmo bem e o mal que existe hoje. Porém, as nossas escolhas naquela época, limitadas nas nossas condições, eram diferentes das que nós somos hoje. Embora hoje nós vejamos a indivíduos, até mesmo muitas vezes no nosso próprio comportamento, situações em que nós parecemos ali, temos um comportamento ainda primitivo, porque nós não desenvolvemos tudo. Eu gosto de pensar num gráfico, aquele gráfico de barras, em que nós temos várias barras assim na vertical. Cada uma dessas barras representa um atributo da nossa personalidade. Então tem ali algumas virtudes que vão apresentando ali alguns pontos, algumas imperfeições, e cada um de nós tem ali uma barrinha mais alta, uma barrinha mais baixa, ora num sentido eu tenho uma barrinha de um jeito, no outro eu tenho de outro, e cada um de nós vai ter ali um gráfico diferente. Porque cada um se desenvolve individualmente, embora nós tenhamos uma vida coletiva. Então, para muitas vezes, numa situação, eu tenho uma capacidade muito maior do que em outras. Os arquétipos que vão ali trazendo esse trabalho, essas características da nossa personalidade, os próprios valores que nós estamos vivendo também. Sou mais egoísta, mas ao mesmo tempo eu tenho ali a minha generosidade. Lembrando que uma coisa não anula a outra. Mas uma coisa acaba ficando, né? Dessas imperfeições podem ser mais intensas do que meus atributos. Em que em alguma situação o atributo se manifesta, no outro o egoísmo se manifesta, por exemplo. Então, tudo vai acontecendo no nosso tempo com o desenvolvimento da consciência. E aí entra um ponto importante, né, para vocês que estiveram no domingo, né, que nós fizemos o estudo lá no canal do Espiritismo.net, estudando um livro de Joana, que chama Momentos de Saúde e Consciência. Esse livro ele faz parte, né, das 16 obras de Joana de Ângeles, que compõem, né, a série psicológica dela. E esse livro, Momentos de Saúde e Consciência, ele foi a junção de duas pequenas obras que Joana tinha escrito, Momentos de Saúde e Momentos de Consciência. E nós temos ali vários livros, né, que ela escreveu, é a série Momentos. Momentos de alegria, momentos disso, momentos daquilo, né, uma coletânea bonita, bacana, né, que inclusive é vendida no pacote todo, né, como se fossem fascículos. E nesse estudo de ontem nós iniciamos essa segunda parte. Nós fizemos todo Momentos de Saúde, que trata das questões orgânicas, tudo aquilo que nós podemos fazer para que a nossa vida, a nossa existência aqui no mundo físico, seja uma existência repleta de saúde, né, começando pelo nosso estado mental, pelos nossos sentimentos, pelos cuidados que nós temos e tudo. E agora nós entramos no momento de consciência. E isso está diretamente ligado, olha que interessante, quando nós pegamos essa resposta da questão 621, onde está escrita a lei de Deus? A resposta, na consciência. Ponto. Aí você fala, interessante, está na consciência. Joana escreveu um livro inteiro só falando de consciência. Então essa palavrinha consciência, que aparece de um jeito muito simples numa resposta como essa, se nós pegarmos essa palavra e começarmos a desdobrar ela, nós encontraremos com Joana, olha o que ela escreve, eu vou ler o índice para vocês, para termos uma ideia sobre a abordagem que ela faz apenas da palavra consciência. Ela faz a introdução, Momentos de Consciência, são 20 capítulos. Aquisição da consciência, conhecimento e consciência, comportamento e consciência, conflitos e consciência, saúde e consciência, culpa e consciência, maturidade e consciência, karma e consciência, morte e consciência, reencarnação e consciência. Depois vem consciência e evolução, consciência e hábitos, consciência e discernimento, consciência e dever, consciência e caráter, consciência e responsabilidade, consciência e integridade, consciência e alienações mentais, consciência e mediunidade
e consciência em plenitude. O que a resposta traz para nós a palavra na consciência? Joana dividiu consciência em 20 capítulos, para podermos entender que somente através da compreensão do que é a consciência e como fazer com que ela se desenvolva, que nós teremos a capacidade de entender as leis de Deus, que estão escritas exatamente nessa consciência. E aqui nesse começo, o estudo que eu acabei apresentando, que foi aquisição de consciência, eu quero até ler para vocês aqui, que é bem interessante. Vou ler apenas um trecho aqui, para poder entender como é que a gente começa a aquisição da consciência, ou seja, o desenvolvimento da nossa consciência. Olha só então, ó. No momento da conscientização, isto é, no instante a partir do qual consegues discernir com acerto, usando como parâmetro o equilíbrio, alcanças o ponto elevado na condição de ser humano. O ponto elevado da condição de ser humano. Nós não chegamos nesse ponto ainda. Porque nós estamos numa condição de baixa para mediana, dado o nosso comportamento. Se eu faço mal para alguém e eu não tenho, entre aspas, o peso de consciência, significa que eu não me preocupo com leis, não me preocupo com regras, não me preocupo com consciências. Eu simplesmente faço aquilo que as minhas tendências dizem. Nós olhamos para o mundo hoje e vemos crimes que acontecem, conflitos dentro dos lares, nações se degladiando, diferenças em que o indivíduo tropeça no outro. Você anda pela calçada e tropeça em alguém do seu lado. Nós vemos, por exemplo, vídeos de animais e meio ambiente sendo destruído. E ninguém está preocupado com nada. Desmatamento no Brasil, queimadas, desperdícios de alimentos, lixos que são jogados. Cadê a consciência? Será que eu não sinto culpa por fazer isso? Se isso não acontece, quer dizer que a minha consciência está longe de ser desenvolvida. Isso mostra para nós, ó, se a minha consciência está longe de ser desenvolvida, como é que eu posso perceber as leis de Deus que estão gravadas na consciência? Olha só que matemática lógica isso. Isso mostra para nós que nós estamos ainda muito longe de compreender o mínimo dessas leis. E conforme a nossa consciência vai se desenvolvendo, mais claro vai ficando para nós aquilo que nós temos que discernir entre aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Joana coloca, ela diz ainda, efeito natural do processo evolutivo, essa conquista te permitirá avaliar fatores profundos como o bem e o mal, o certo e errado, o dever e a irresponsabilidade, a honra e o desar, quer dizer, a honra e a desonra, né, o equívoco, o nobre e o vulgar, o lícito e o irregular, a liberdade e a libertinagem. Eu vou repetir para a gente poder analisar o nosso próprio comportamento. Teremos condições de avaliar bem e mal, certo e errado, dever e responsabilidade, dever e a irresponsabilidade, né? Honra e desar, nobre e vulgar, lícito e o irregular, e a liberdade e a libertinagem. Sem falar que nós estamos chegando no período do carnaval. E quando nós olhamos aquilo que acontece, quer dizer, o carnaval já está acontecendo, né? Quando nós olhamos o comportamento das pessoas, a consciência está ativada? Ou nós desativamos a consciência para termos liberdade, ou melhor, a libertinagem para poder fazer aquilo que a gente tem vontade em busca dos prazeres e satisfação? Ela segue. Trabalhando dados não palpáveis, ou seja, né, os valores, né, como então nós temos ali moralidade, ética, virtudes, imperfeições, isso não são dados palpáveis, nós não conseguimos mensurar. E não dá para dizer para você qual é a minha taxa de fraternidade e qual é a minha taxa de orgulho. Eu não tenho um gráfico, eu não tenho números para fazer isso. Trabalhando dados não palpáveis, saberás selecionar os fenômenos existenciais e as ocorrências, tornando tuas diretrizes de segurança
aquelas que te proporcionem bem-estar, harmonia, progresso moral e tranquilidade. Então, quer dizer, o meu bem-estar, se eu não souber o que significa bem-estar, porque o bem-estar para muitos é sentar em frente à televisão com uma caneca de cerveja, comendo salgadinhos, para ele a vida está perfeita. Porque para ele está se sentindo bem fazendo isso. Porque aquele prazer para ele naquele momento é satisfatório. Mas em termos de evolução espiritual, isso traz alguma contribuição? A harmonia, ele só está perto de quem ele gosta. Quem ele não gosta, ele põe para fora. Isso é harmonia? Progresso espiritual, como ela comenta, tranquilidade. Essa consciência não é de natureza intelectual, atividade dos mecanismos cerebrais. É a força que os propele, porque nascidas nas experiências evolutivas, a exteriorizar-se em forma de ações. Encontramos-las em pessoas incultas intelectualmente e ausente em outras portadoras de conhecimentos acadêmicos. E ela traz 2 exemplos aqui bem interessantes para nós. Se analisarmos a conduta de um especialista em problemas respiratórios, que conhece intelectualmente os danos provocados pelo tabagismo, pelo alcoolismo e por outras drogas adictivas, e que, apesar disso, usa ele próprio qualquer um desses flagelos, eis que ainda não logrou a conquista da consciência. Os seus dados culturais são frágeis de tal forma que não dispõe de valor para fomentar uma conduta saudável. Eu até comentei que eu trabalhava no hospital e nesse hospital tinha um cardiologista que era fumante. E andava pelos corredores fumando à vontade e cardiologista. Então a gente se pergunta, peraí, mas qual é a lógica disso tudo? Não tem lógica, ele simplesmente faz o que ele quer. E não precisa ser médico, basta ser apenas um trabalhador da área de saúde para ter o mínimo de conhecimento técnico, teórico, sobre as consequências desses hábitos. Mas ainda assim isso não faz diferença. Por quê? Porque ele não sente culpa fazendo isso. Se ele não sente culpa, a consciência não está ativada. A consciência não está chamando a atenção dele para esse tipo de ação. Isso é um caso que ela coloca para nós. E o outro que ela diz assim também. Pois é, Marion, por aí. Por extensão, a pessoa que se permite o crime do aborto, sobre falsos argumentos legais ou de direitos que se faculta, assim como todos aqueles que o estimulam ou o executam, incidem na mesma ausência de consciência, comportando-se sob a ação do instinto e às vezes da astúcia, da acomodação, mascaradas de inteligência. Então já vimos aí casos de aborto, né, em que meu corpo, minhas regras, né, nós temos movimentos internacionais em que alguns países autorizam o aborto, né, e nesse caso são movimentos que são nas ruas, né, nos Estados Unidos, isso teve uma grande repercussão, em que ali mulheres e levantavam placas, meu corpo, minhas regras, porque eu tenho direito e tudo mais, e conquistaram esse direito de fazer o aborto quanto bem entendem. Apesar de todas as informações a respeito dessas questões morais e legais a respeito disso. Dudu, lembrando, como fica a consciência de um idoso que não trabalha mais, recebe sua pensão e fica na frente da TV bebendo uma sua cerveja, ou refrigerante, comendo-se os salgadinhos ou a pipoca. Não estou falando de mim, né? Do idoso adolescente, sou idoso adolescente. Dudu, a gente lembra sempre, a gente já chegou a falar sobre isso. O tema na época que nós falamos era aposentadoria. Era o tema que surgiu. Até porque também se você ficar nessa condição, você vai morrer logo, você sabe, né? Você tem que ficar ativo, não pode vacilar. Né? Porque a saúde é uma necessidade de ficar ali trabalhando constantemente. Na época em que nós falamos sobre aposentadoria, teve uma reportagem que passou na Band. Pois é, tá vendo? Ó, academia, caminhada, tratamentos, reflexões aqui, estudos doutrinários, quer dizer, está ativo em todos os campos, né? Então, na época, saiu uma reportagem na Band que falava sobre aposentadoria.
sobre vários aspectos da aposentadoria. E um deles em especial, que eu não me lembro exatamente se eu assisti por acaso, se eu vi alguma coisa, qualquer coisa assim, que falava sobre um aspecto negativo da aposentadoria, que era o efeito negativo da aposentadoria na vida de pessoas. E aí então trouxe dois exemplos. O primeiro exemplo, para homens, a maioria dos homens acabam desenvolvendo o alcoolismo ou um tabagismo intenso por falta de trabalho, por falta de atividade, porque ele se aposentou. Ele tinha uma vida útil, e a partir dessa vida útil que ele tinha enquanto ele trabalhava, mesmo que essa utilidade, na verdade, era uma troca para receber o salário que ele tinha, ele ganhava para trabalhar. Depois que ele parou, não precisou mais ganhar porque a aposentadoria veio, ele parou de trabalhar. Ele trabalhava por obrigação, portanto, a labor, né, a iniciativa do trabalho dele não era uma questão de princípios, era uma necessidade por obrigação. No momento em que ele passa a receber a aposentadoria, levando em consideração que essa aposentadoria seria suficiente para sustentá-lo. Mas ele não se viu mais na obrigação de trabalhar e ele viveu uma vida estagnada. Porém, essa estagnação acabou gerando essas doenças, o tabagismo e o alcoolismo. Para as mulheres, por outro lado, elas começaram a desenvolver depressão. Porque tudo aquilo que elas faziam e era reconhecido no trabalho, elas passaram a ficar em casa e não ter reconhecimento e ainda por cima sofrer todos os constrangimentos de viver em família, com obrigações de sustentar família, de fazer coisas domésticas que ninguém reconhecia. Então o trabalho que era feito, né, o que estava dizendo ali com os especialistas que acabavam depois opinando também sobre essa questão, médicos, psicólogos e terapeutas ocupacionais e tudo mais, falava exatamente sobre isso, a importância, né, faça alguma coisa, vá regar um jardim, pintar parede, vai fazer um crochê, um trabalho social, um trabalho voluntário, qualquer coisa, mas não fica parado. Então, nesse caso, a gente percebe que, como você colocou, aquele indivíduo que simplesmente abre mão, aposentar da vida, exatamente, Miriam. Então, quer dizer, ele não se aposenta do trabalho, ele simplesmente se aposenta da vida e a vida dele se torna improdutiva. Essa vida improdutiva, ela gera essa doença não apenas do corpo físico e da mente, mas do próprio espírito também. Por isso que eu vou mandar para vocês depois lá no nosso grupo, uma mensagem de Emmanuel que tem a seguinte frase, o seguinte título, que produzes? E nesse título, que produzes, eu ouço muito isso. Eu ouço muito para sempre ficar com isso gravado na cabeça, para nunca ficar assim, hoje eu não quero fazer nada. Hoje eu vou parar de fazer isso. Que produzes? E está dizendo para nós o seguinte, que se você tem o corpo em condições de você fazer alguma atividade, a mente, uma capacidade intelectual para fazer alguma coisa, oportunidades que te convida para se tornar uma pessoa produtiva, uma pessoa útil, você abre mão de tudo isso, a vida depois no futuro vai te cobrar. O que fizeste com as oportunidades que eu te dei? Isso diz a mensagem de Emmanuel. Mais ou menos com esses termos. Portanto, Dudu, é questão de consciência também. Se isso não te incomoda, saber que você tem essas capacidades e você não utilizou porque você simplesmente não tinha vontade de fazer, porque, claro, né, como a própria Joana coloca para nós somos muito astutos. E essa astúcia faz com que nós procuremos buscar justificativa para endossar as nossas escolhas. Eu não fiz isso por causa disso. Eu não faço aquilo porque eu não tinha condições. Porque... Então vem os porquês, né? Da gente tentar sempre encontrar uma forma de justificar as nossas escolhas. Porém, a gente lembra, mais uma vez, falei isso ontem, falo de novo hoje, Erasto nos lembra, né, que Deus nos julga pelas nossas intenções. Então não adianta a gente querer, nós mascaramos, muitas vezes, nos enganando e enganando aqueles que estão em torno de nós. Mas nós não podemos enganar a nós mesmos. Ou melhor, a nossa consciência. E quando nós somos cobrados, mesmo que uma consciência seja limitada, essa cobrança pesa depois para o espírito. E a gente lembra que a irmã Sidofo dizia que o maior drama que um espírito vive no mundo espiritual, depois que ele retorna, é olhar para trás e perceber o que perdeu tempo.
Então é um drama, é um choque para nós isso tudo, é um peso muito grande, é um impacto muito grande a gente perceber que a gente muitas vezes tem oportunidade, mas a gente não tem vontade. E não é à toa que a gente viu lá no livro Céu e Inferno, estou com a memória boa hoje, hein, gente? Lá na seção dos espíritos endurecidos, em que nós vamos ver ali espíritos que falam simplesmente, eu não quero. Não adianta você argumentar, poxa, mas você pode, tenta desse jeito, olha que você poderia melhorar. Eu não quero. E se você não quer, o que você vai fazer? É o momento daquele espírito. E esse é um grande drama, porque nós vamos estudar, inclusive aqui nas leis morais, sobre a lei do trabalho. E essa lei do trabalho que é colocada para nós, ela tem um valor muito significativo, porque ela vai dizer para nós assim, você trabalha para a sua sobrevivência como parte de um aprendizado. Você não está desenvolvendo apenas competências, mas você também está desenvolvendo responsabilidades, você está desenvolvendo capacidades de iniciativa. Uma série de outros elementos que vai te educar a mostrar que a produção traz para você um resultado satisfatório. E no momento em que nós assimilamos aquele prazer de dizer, olha, eu fiz esse trabalho, eu me sinto orgulhoso, eu me sinto bem, me sinto feliz, significa que nós conseguimos desenvolver aquela pequena semente que foi plantada, que se antes essa semente germinava por obrigação, hoje ela germina por prazer. E não é meu trabalho remunerado que me faz ser assim. É a vontade de ser útil, de ser produtivo. Então, estarmos encarnados e sermos forçados a trabalhar pela nossa sobrevivência é parte de um processo educativo que, quando o espírito se educa, não importa se ele está aposentado ou se ele não está aposentado. Não importa se ele faz um trabalho ou se ele faz 5 trabalhos. Ele quer fazer. E se ele não tem o que fazer, ele procura. Isso é parte desse processo. Portanto, cada um está no seu tempo. Dudu colocou, né, na fotografia, me realizo como um aposentado que labora, né? Isso aí. A Angelina lembrou, não, o ser humano precisa exercitar a mente e movimentar o corpo, né? A inércia jamais deverá fazer parte da evolução do ser humano. Né? Então isso é algo que é importante para nós. Nós estarmos ativos, né? Não apenas uma questão de necessidade de saúde, saúde física e saúde mental, mas pelo nosso próprio desenvolvimento espiritual. Eu vou colocar para vocês depois essa mensagem, que é uma das minhas mensagens de cabeceira. Estou sempre ouvindo, para poder deixar isso sempre gravado, chacoalhado assim na mente, para não esquecer. Então depois aqui, meus amigos, Joana fala aqui, né, que se alguns indivíduos, para a gente poder concluir já, se alguns indivíduos têm um intelecto desenvolvido, porém a consciência não está desperta, por outro lado, outros indivíduos, diz aqui Joana, não obstante sem conhecimento intelectual, possuem lucidez para agir diante dos desafios da consciência, elegendo comportamento não agressivo e digno, mesmo que contributo de sacrifício. Mesmo que a contributo de sacrifício. Então, quer dizer, eu posso não ter, nesse caso, uma consciência desenvolvida. Por exemplo, olha só essa pessoa que entrou na sala. O que produzes? Né? Então, essa minha consciência, eu posso não ter a oportunidade de hoje ter um conhecimento técnico, um conhecimento, uma formação. Mas ainda assim a minha vida tem sabedoria. Dentro da minha simplicidade, eu consigo ter a consciência que me impulsiona para ações e decisões que são sábias, que têm valores, que têm princípios. Portanto, se eu faço alguma coisa e isso não me pesa na consciência, ou me pesa pouco, ou me pesa muito, cada um sabe a dose de si mesmo. Se tiver consciência para isso, vai saber exatamente. Quando nós vemos na televisão líderes mundiais, que uns que pregam a misoginia, outros que pregam a guerra, outros que são indiferentes, outros que ajudam, outros que não ajudam, tudo isso que nós vemos, mais uma vez, o nosso mundo hoje é um grande laboratório para vermos tudo isso na prática. Mas eu acho que a melhor referência que nós temos é o espelho, quando nós olhamos para nós mesmos. Para vermos exatamente se aquilo que nós fazemos é resultado da nossa consciência desenvolvida ou se nós ainda precisamos desenvolver.
Então é isso, meus amigos. Fechando por aqui o nosso estudo, né? Enquanto isso, a Angelina colocou, né? Às vezes a família reclama porque falo sempre bom. Porque falo sempre, né? Sempre bom seria que o dia tivesse 48 horas, né? Pois é. Às vezes o pessoal acha que é coisa meio de maluco, né? Mas, né, a gente lembra que, ao mesmo tempo que nós temos a lei do trabalho, nós temos também a lei o direito da lei do descanso, a lei do repouso, né? No mundo espiritual a gente vê bastante André Luiz falando sobre isso, que lá em nosso lar você tem os momentos de trabalho, mas você também tem momentos de lazer, aquele momento seu em que você faz o que você quer. Né? E aí eu lembro até daquela frase que eu já comentei com vocês sobre o filme O Gladiador. Né? O Gladiador, ele, que era o general Maximus, né? Ele conversa com aquele que é o cavaleiriço dele, que é aquele auxiliar dele. No momento em que ele recebe uma grande missão, ele pergunta assim, como é que você cumpre as suas obrigações? Como é que você ocupa o seu tempo? Ele fala assim, na maioria das vezes eu faço aquilo que eu preciso. No restante eu faço aquilo que eu quero. Né? Então sempre que a gente aproveita o tempo, aproveita as oportunidades e as nossas capacidades para sermos produtivos, significa que nós estamos também trabalhando o despertar da nossa própria consciência. Isso nos dá a oportunidade de discernimento, né? Que é o mais importante de tudo. Então fechou por aqui, pessoal, o nosso estudo de hoje. No nosso próximo encontro nós vamos para a questão 622, que fala exatamente sobre, né, confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei. Então falaremos sobre isso também, muito importante esse trecho aqui. Tá bom? Então lembrando, né, mais uma vez, nessa 621 fala apenas sobre consciência. E Joana desenvolveu um livro inteiro sobre isso. Vale a pena a gente fazer a leitura. Depois eu coloco para vocês lá no nosso grupo. Então, fechando por aqui, Momentos de Consciência é o título do livro. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje, então, pessoal, e voltamos ao nosso próximo encontro.